Existe um autor que foi um grande humanista francês chamado Michel de Montaigne, que escreveu um livro chamado Ensaios, e ele traz um ponto que eu acho muito curioso, que ele diz o seguinte: os reis, os nobres, na época dele, ele está falando no século XVI, eles se tornam cada vez mais grandiosos, nobres, pessoas altivas. Por quê? Porque quando você vai falar deles, você mede a altura natural deles mais o pedestal. O que Michel de Montaigne está trazendo com essa figura de linguagem? Ele está dizendo o seguinte: todos nós vamos nos julgar ou vamos ter uma imagem de nós mesmos e dos outros a partir de um modelo que é construído. E esse modelo, ele não é apenas dito de realidade, ele não necessariamente é real, mas ele é um amontoado de coisas, de percepções e de ideias que nós temos. Imaginem vocês os grandes nomes, grandes pessoas da humanidade. Essas pessoas se tornaram lendárias, se tornaram heróicas, se tornaram históricas. Por quê? Porque junto ao dado humano, o fato pessoa que estava ali, foi criada uma lenda, foi criado um artifício. E, em geral, por pessoas que não conviveram com esse ídolo. Porque se a gente começa a conviver com o nosso ídolo, a gente vai perceber que ele tem defeitos e tem qualidades e tem coisas absolutamente normais, como qualquer ser humano. E o que eu estou tentando dizer com isso? Eu estou falando que você não deve valorizar essas pessoas? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que a gente precisa ampliar o nosso olhar para entender as seguintes coisas. Se ele, que é uma pessoa que tem medos como eu, que é uma pessoa que tem que cumprir necessidades básicas como as minhas, como dormir, se alimentar, se vestir, né, pagar a conta, se ele conseguiu chegar aonde chegou, por que eu também não posso? Então, muito mais do que olhar para essas pessoas e dizer é um objetivo inalcançável, a partir do momento que eu olho para aquilo que são as condições mais comuns da experiência humana, eu consigo fazer com que cada vez mais eu me entrelace com a história e possa me tornar de fato uma pessoa significativa na vida de muitas outras. Isso é um fator fundamental, porque cada vez mais é esse distanciamento com o ídolo que a gente precisa romper. E uma outra coisa importante, que também nos ensina Michel de Montaigne. Todas as vezes, todos nós temos ídolos, gente, todos nós temos pessoas que são admiráveis. Mas se você quer de fato seguir uma trajetória de uma pessoa admirável, se pergunte como ela terminou. Às vezes a pessoa teve uma carreira de sucesso, foi reconhecida mundialmente e terminou sozinho e abandonado. Então, cuidado com as carreiras que nós escolhemos para a nossa vida. Cuidado com os modelos heróicos que nós escolhemos para a nossa vida. Por quê? Porque se a gente seguir à risca aquilo que eles fizeram, pode ser também que no final a gente termine como eles terminaram. E muitos não terminaram bem. Então, o mais importante é o que essa pessoa tem de diferente, o que essa pessoa tem de exemplar que pode contribuir com a minha vida. Todos nós somos coxas de retalho, então nós precisamos ir compondo esse quebra-cabeça, ir compondo esse Lego, para que de fato as virtudes desses grandes modelos exemplares, elas possam nos ajudar a nos tornarmos pessoas significativas. E pessoas significativas não são aquelas que têm o maior número de curtidas, são aquelas que, ainda que falem pouco ou não falem nada, conseguem transformar a vida dos demais. Porque hoje nós vivemos na sociedade da verborragia, uma sociedade que fala muito, faz muito pouco, uma sociedade que é hipócrita por natureza, porque ela baseia toda a sua forma de atuar numa mentira, então é o pareço logo sou, né? E que de fato a gente precisa sair disso. Por quê? Porque as pessoas estão se esvaziando. Que modelo você quer seguir? Qual carreira você quer seguir? Qual trajetória de vida você quer trilhar? Por quê? Se nós não começarmos hoje a trilhar um caminho, muito provavelmente a gente não vai chegar a lugar nenhum.